Fala Sharks, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou assumir para vocês que eu não sei criar conteúdo. Como assim? Bom, eu trabalho com audiovisual e eu tenho muitos equipamentos. Vocês estão vendo aqui, eu tenho gimbal, tenho câmera, tenho lente, eu tenho o necessário para fazer uma gravação. E eu tinha em mãos um gimbal, que é um dos gimbals mais procurados no mercado, que é o Roen NT2. E como eu não sou um ótimo criador de conteúdo, eu não fiz nenhum vídeo falando sobre ele. Então eu venho aqui para falar minha opinião de dono para vocês, ou ex-dono. Tem muitas pessoas que fazem vídeo aí com opiniões de vendedor, e eles vão querer te vender. Então se você procura uma opinião sincera, fica aqui nesse vídeo. Fechou? Bom, como eu disse, eu não tenho o gimbal aqui em mãos, mas eu vou colocar algumas imagens aí para vocês de alguns canais que eu sigo e que tem vídeos sobre esse gimbal, se você quiser tá implementando um pouco mais, às vezes fica alguma informação que eu não falei para vocês que tem no vídeo deles, então só pesquisar aí no YouTube que eu vou deixar o nome do canal deles aí para vocês junto das imagens, beleza? Bom, já adianto que é um gimbal onde eu não tenho pontos negativos para dizer, a não ser o seu limite de peso, que é um gimbal que aguenta ali até 1,2 kg. Foi esse o motivo pelo qual eu troquei de gimbal. Porque eu precisava de um gimbal que aguentasse um equipamento um pouco mais pesado, como eu estou fazendo alguns upgrades, e preciso de um gimbal que aguente um pouco mais peso. Mas de resto, ele é um ótimo gimbal. Vou começar falando aqui para vocês sobre a bateria. A marca diz que ele aguenta 17 horas contínuas de gravação. Eu não testei 17 horas seguidas, mas eu consegui não zerei na verdade, fico ali com um pique de bateria do gimbal em um casamento. O evento ali durou em torno de 6 horas e eu utilizei o gimbal e a Sony ZV-10 com uma bateria. Se você tá nesse meio do audiovisual, você sabe que a bateria da ZV-10 não é das melhores do mercado. Ela ali acaba em 1 hora de gravação contínua. Então, o que eu fiz? O gimbal dá a possibilidade de você conectar um cabo na câmera e carregar a sua câmera. Ou seja, ele conseguiu deixar minha câmera em 40%, ou seja, ele carregou durante todo o evento. Quando eu vi que está chegando próximo do final, eu tirei o cabo da bateria da câmera e a câmera chegou a 40% e o gimbal ficou com um piquezinho. Então a bateria dele ali é uma bateria muito boa, já fiz 3 eventos com ele sem colocar ele para carregar, 3 dias seguidos. Fiz um evento de 1, 2 horas ali, uma gravação. Depois, outro dia, fiz outro evento, outra gravação. E na terceira gravação, fiz ali, depois que eu terminei, ele já estava ali nos últimos minutinhos de vida e eu consegui concluir a terceira gravação. Eu não aconselho que você faça isso. Deixe sempre seus equipamentos bem carregados. Inclusive, eu tenho que colocar esse drone aqui para carregar. Vou deixar ele aqui de cenáriozinho, tá bonitinho. E bom, agora falando sobre a construção. Ele é construído em plástico e alumínio. Ali na pegada tem um material ali parecido com silicone que deixa a pegada um pouco mais firme, que não escorrega, então facilita bastante. E na parte ali de cima, ele já é construído no alumínio, mas você dá uns petelecozinhos lá e você sente que não é um equipamento dos melhores, mas dá conta do recado. E agora, já como já comecei a falar dessa parte ali de cima, vou começar dela, falando dos botões e de funções, e aí eu vou descendo. Então vamos lá. Ali na parte de cima você tem o plate em L. O que é isso? Você consegue fazer gravações tanto na horizontal quanto na vertical. Isso facilita muito. Então, se você está ali gravando na horizontal, acredito que você não vai gravar o mesmo vídeo com imagens na horizontal e na vertical, mas se você quiser mudar e colocar na vertical, você apenas tira o plate, você vira ele e encaixa. Aí você tem que calibrar ele novamente, senão vai forçar o motor, aí vai dar... Então... mas já ajuda bastante. E ali do lado, próximo ao eixo do tilt, você tem 2 conectores de entrada USB, que é o de carregamento, onde eu falei para vocês que eu conectei o cabo ali, conectei na minha câmera para carregar a minha câmera, e o conector onde você controla as funções da sua câmera. Se você tiver deixado ali nas configurações para utilizar o zoom, o foco, o botão de REC, então você conecta o cabo ali, conecta na sua câmera e você consegue controlar tudo isso. Fechou? E agora na parte da frente, ali ainda na parte de cima, é onde você tem a inteligência artificial. Esse é um dos diferenciais que esse gimbal possui. E é nessa inteligência artificial onde você consegue fazer o traqueamento. Você faz o gesto de OK e ela começa a te seguir. E aí você quer parar, quer fazer com que ela pare de te seguir, é só você fazer o pare com a mão e ele vai parar de te acompanhar, beleza? Eu recomendo que se você for utilizar essa ferramenta, eu não utilizei muito, porque acredito que isso é mais para pessoas que se gravam, e quando eu vou gravar eu utilizo o tripé, e eu não faço muito vlog externo, então eu deixo a câmera parada e vou sair andando e tal, mas é uma função muito bacana, usei ela pouquíssimas vezes,
Mas eu recomendo, se você for utilizar uma lente aberta. Eu estou utilizando aqui para gravar, que foi uma lente que eu utilizei no gimbal, e ela me cortou um pouco aqui do meu cabelo, um pouco aqui da cabeça. Então eu recomendo que você utilize uma lente um pouco mais aberta, beleza? E também ali junto nesse painelzinho, tem um LEDzinho embaixo do sensor da inteligência artificial, que você consegue utilizar LED RGB, LED quente, frio, e você controla pela rodinha que tem ali na lateral esquerda do gimbal, que eu vou falar um pouco mais sobre ela depois. Fechou? E outra coisa que esse gimbal possui são as travas, que já vem em bastante gimbals do mercado hoje em dia. Eu utilizava o gimbal aqui de cenário, aqui numa estante, que vocês não estão vendo agora, mas eu utilizava ele lá montadinho, deixava ele como se estivesse com uma câmera em cima e travava, utilizava as travas, deixava ele de cenário. E para guardar facilita bastante, que você volta ele, trava, ele não fica balançando, se você chega ele pro lado ele não vai tombar. Então ele fica travadinho ali, nunca deu problema, nunca travou, nunca empenou, nem nada. Então elas funcionam bem. E agora, falando um pouco mais ali na parte de baixo, ali na parte onde temos a tela, tem uma telinha bem pequenininha, mas a luz dela é forte, mesmo em altas luzes, gravação externa, com o sol torando, eu não perdi nenhuma informação dela, consegui enxergar bem, por mais que seja uma tela pequena, mas a luz é bem forte. E se você tiver com o gimbal carregando, recomendo que você não coloque ele no seu quarto de noite, porque ele fica ali piscando uma luzinha de bateria carregando, uma luz branca. Se fosse uma luz de outra cor, às vezes passaria um pouco mais despercebido. Mas como é uma luz branca, ela ilumina bem o quarto. Então, minha esposa mandou carregar ela na cozinha. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Continuando aí um pouco na parte de baixo do painel, você tem um joystick pequeno, discreto, mas funciona bem. Temos ali o botão de REC, e em volta dele tem uma argolinha laranja, onde, como eu disse, se você deixar configurado na sua câmera para aceitar isso, você consegue controlar o zoom da sua lente. Já na parte de cima tem os modos que ele possui, os modos que tem na maioria dos gimbals do mercado, o PT, o PTF, o Lock, tem o POV. Então ele é um gimbal bem completo, que possui aí vários modos para você estar utilizando. Aí já no lado direito você tem o botão de ligar e desligar, e em cima tem o conector USB-C que você utiliza para estar carregando a bateria do gimbal. E próximo a esse conector você tem dois buraquinhos ali onde você consegue estar conectando um braço adicional para estar colocando o seu monitor, para estar colocando uma bateria, para estar utilizando ele às vezes você gosta de estar utilizando uma pegada para você ter um controle maior, então você consegue sim estar adicionando um braço ali no gimbal. Isso é uma opção muito bacana, inclusive no gimbal que eu comprei agora, que vai estar chegando, que eu vou fazer um vídeo, que eu prometo que eu vou fazer vídeo aqui para vocês, eu acredito que ele não tem essa opção. Então, nisso aí eu acabei saindo perdendo. Agora, já do outro lado do gimbal, você possui a rodinha, que eu falei para vocês que controla aqueles slidezinhos, e ela controla duas opções, que é o eixo Roll, onde você consegue estar rodando ela aí para estar ajeitando sua câmera, deixando ela mais retinha, e você consegue estar controlando também o foco, caso você tenha aí todos os acessórios necessários e a configuração setada na sua câmera. Agora, uma das configurações mais legais que tem esse gimbal, além da inteligência artificial, é o ponto A e o ponto B. Como é que isso funciona? Você pega o joystick, coloca a sua câmera virada para onde você quer começar o movimento. Você aperta e segura o botão A. Aí você vai escutar o sininho dele, quer dizer que deu certo, está configurado. Aí você volta com o joystick onde você quer terminar o movimento. Você aperta e segura o botão B dessa vez, que é onde vai acabar o movimento. Escutou o barulhinho? Deu certo. Apertou o botão A, ela vai voltar para o ponto A. Apertou o botão B, ela volta para o ponto B. Agora, se você quer que ela faça esse movimento um pouco mais devagar, é só você apertar duas vezes. Vamos supor que você terminou o movimento no B e você quer retornar para o ponto A. Apertou duas vezes o A, ela vai bem devagarzinho até o ponto A. Você quer fazer ela voltando para o ponto B, apertou duas vezes, ela volta bem devagar para o ponto B. Isso é uma opção muito bacana que eu não encontrei em muitos gimbals por aí. E bom, esse é o vídeo, como eu disse aí para vocês no decorrer dele, o motivo pelo qual eu troquei o gimbal foi para aguentar mais peso, que eu estou fazendo alguns upgrades nos meus equipamentos, e esse gimbal é um gimbal que é um gimbal que aguenta até 1,2 kg. O material que eu vou utilizar, o equipamento que eu vou utilizar, não chega a isso. É 1,1 kg, no máximo, 1,60 kg, pelas contas que eu fiz, utilizando informações
do ChatGPT, que eu pesquisei o peso de todos os equipamentos. Só que, por que eu não continuei com ele? Porque a lente que eu quero comprar é a Tamron 1770 f2.8, que é uma lente onde quando você dá zoom, ela aumenta o tamanho. E para eu conseguir calibrar e o gimbal funcionar bem, como é um 1770, acredito que eu tenho que calibrar ela ali em torno dos 35mm. Que aí eu faço a calibragem e se eu der zoom, vai forçar um pouquinho a mais do motor, mas eu tenho margem de capacidade de peso para isso. E se eu tirar o zoom, o motor vai dar ali uma forçadinha para a câmera não ir para frente ou ir para trás. Mas se eu utilizasse no gimbal que aguenta até 1,2 kg e eu já estou próximo do peso, e eu der uma forçadinha nisso, tem um risco maior de estar quebrando. E eu não queria trocá-lo após ele quebrar, após ele ter feito o reparo. Então eu preferi vender ele enquanto ele estava novo, enquanto eu não fiz esses testes com ele, né, para realmente não ter perigo de ele estragar. E às vezes vai que ele estragava durante uma gravação minha, ou eu perderia talvez valor nele tentando vender depois dele já ter sido aberto, ter feito o reparo. Então preferi vender ele enquanto ele estava em ótimas condições. E bom, deixa aí nos comentários se você acha que eu fiz uma boa escolha. E eu espero que vocês me perdoem por não ter sido até aqui, eu prometo que vai ser até aqui, um bom criador de conteúdo, que eu vou estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. Estou com um caderninho aqui anotado com alguns vídeos que eu quero estar gravando aqui para vocês. Então, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E logo, logo sai mais vídeo. Fechou? Então é isso. Valeu, falou e fui! Acho que essa batida não ficou muito bom, né? Desculpa aí, editor.